Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o momento que o senhor estiver vendo esse vídeo. Eu sou a Jéssica e nesse vídeo vai ser falado sobre a ecologia, né? O que é ecologia? Como surge a ecologia? Quais são os eventos na história que foram importantíssimos para o surgimento dessa ciência? Vai ser falado também sobre a unidade básica de estudo da ecologia, né? Como todas as ciências têm sua unidade básica, seu objeto de estudo, a ecologia também vai ter o seu objeto de estudo, e esse objeto vai ser os ecossistemas. Daí a gente vai estudar os ecossistemas. Desculpa. Como funciona um ecossistema? Será que ele funciona como um sistema, né? Então, será que existem uma série de elementos que são interdependentes, mas juntos formam um todo unificado e funcional? Será que dentro de um ecossistema isso ocorre? Então, a gente vai ver isso. Se funciona como um sistema, a gente tem diversos elementos, e diversos elementos são importantíssimos dentro de um ecossistema. Né? Por exemplo, a gente tem fenômenos como de produção e decomposição, que vão ser tratados aqui. O fenômeno de produção, como ocorre, quem faz, né? Que fenômeno é esse, que produz o que está produzindo. Quem é responsável, os organismos e a estrutura responsável pela produção. Quem são os organismos, como ocorre, qual é a estrutura responsável pelo processo de decomposição. Então, isso vai ser visto. Além desses fenômenos, vão ter outros também super importantes, como, por exemplo, a questão da autorregulação. Será que o ecossistema tem essa capacidade? Além disso, também tem o fenômeno da eutrofização. Então, são vários fenômenos que vão ser tratados nesse vídeo, que tem relação com ecossistema, logo com ecologia. Então, inicialmente, o que é ecologia? Né? A palavra ecologia vem do grego e significa o estudo da casa, assim como economia significa o manejo, né, a administração da casa, ecologia significa o estudo da casa. Né? Então, que casa seria essa? Seria o meio ambiente. Então, durante o tempo, várias pessoas têm estudado assuntos ecológicos, mas lá no passado, a gente tinha pessoas estudando sobre ecologia, né, sobre assuntos que diziam respeito à ecologia, mas não havia o termo ainda fincado dentro do mundo científico, né, como uma ciência, tal. Então a gente tem Thoreau aqui em 1858, que trabalhava com questões ecológicas, mas não definiu o que era ecologia. A gente tem Haeckel, né, que em 1869 define o que é ecologia, e ele vai dizer que ecologia é as relações, o conjunto de relações do animal com o seu meio orgânico e inorgânico, né? Então é assim que ele define ecologia. Odum, em 1963, define como estudo da estrutura e função da natureza. E Krebs, em 1985, define ecologia como sendo o estudo científico das interações que determinam a distribuição e abundância dos organismos. Né? Então, essa é a definição que vai ser utilizada durante as aulas, a definição mais importante aqui dentro da disciplina. Então, o que seria, né, esse conceito de ecologia? Então, Krebs vai dizer que existem diversas interações, e essas interações dentro do meio, dentro de um ecossistema, vai determinar a distribuição e a abundância, né, a quantidade de organismos. Então, essa frase aqui, que está relacionada à distribuição com onde, né, a abundância com quantos, a quantidade e as interações com o porquê que isso está ocorrendo. Essa frase é interessante, né? Onde se encontram os organismos, quantos tem e por quê. Isso definiria o conceito de ecologia para Krebs. Então é isso, eu saber quais são as interações que vão determinar onde está certo organismo, né? Dentro de um meio, de um local onde eu encontro esse organismo,
né? Onde eu encontro menos, onde eu encontro bem mais e onde não tem nada desses organismos, né? Isso tem a ver com a quantidade, né? Onde tem menos, onde tem mais. E aí vão ter interações, né? Entre o organismo e outros organismos, o organismo e o meio, que vão ditar isso. Eu entender quais são essas interações vai me levar a uma resposta, né, em relação do porquê que aquilo está ocorrendo daquele jeito e se eu quiser mudar aquilo de forma consciente, é possível. E a ecologia ela vai propiciar essa mudança, né, bem pensada. Logicamente tem que ser bem pensada. Então, essa sequência de slides dá o exemplo do mosquito, Aedes aegypti, né? Se tivesse ocorrendo alguma pesquisa em relação ao mosquito, já que ele é o transmissor de diversas doenças, se eu descobrisse e buscasse entender numa cidade, numa região, né, numa região delimitada, onde é que está ocorrendo mais mosquitos, onde ocorre menos, por que aqui ocorre menos, já que essa é a minha intenção em relação a esse mosquito, né? Por que aqui não ocorre nenhum? O que determina essa distribuição desse organismo? Então, se eu estudo e entendo quais são as interações que fazem isso acontecer, que fazem essa abundância, né, essa distribuição e aonde que estão, né, a localidade que estão esses organismos, eu consigo reverter essa situação, né? Então, seria muito benéfico no caso do mosquito da Aedes aegypti. A ecologia, ela vai estudar níveis de organização biológicos mais complexos, né? Então, mais abrangentes. Dentro dos níveis de organização biológica, a gente tem a célula, o tecido, órgãos, forma sistema de órgãos, os sistemas de órgãos formam os organismos e aí vai subindo. A gente para em organismo. De população, levando população dentro, até a ecosfera, isso são as unidades estudadas pela ecologia, né? Então, são as mais complexas dentro desse nível de organização biológica, que são estudadas pela ecologia, né? Então, são essas. Então, a gente tem o organismo, que dentro da ecologia é importante, né? Como algo que compõe uma população. Então, uma população seria vários organismos de uma mesma espécie. As populações formam as comunidades, então diversas populações que estão interagindo vão formar as comunidades, né? Essas populações interagindo entre si. Diversas populações vão formar um ecossistema, então um ecossistema seria essas diversas populações que estão interagindo, também interagindo com o meio ambiente, né? E o conjunto de ecossistemas forma a biosfera, né? Toda a Terra. Então, agora um brevíssimo histórico da ecologia. O conhecimento ecológico sempre foi necessário para o ser humano, então, desde que existe a espécie humana, a gente tem a busca por esse conhecimento ecológico, né? Buscar entender onde é que está o material que eu preciso coletar, o meu alimento, onde é que eu encontro, onde eu encontro mais, onde eu encontro menos, então eu nem vou. Onde é que tem, de fato, bastante alimento para eu me manter, né? Onde é que está a minha caça, como que eu pego essa caça, a pesca, tudo mais. Então, esse conhecimento existe desde sempre, né? Daí a gente tem um avanço desse conhecimento ecológico quando a gente está falando de produção agrícola, né? Revolução agrícola dentro da nossa história, né? Domesticação de animais. Então o ser humano passa a observar de forma ainda mais ecológica, porque ele está colocando ali interações, por exemplo, se eu tenho uma planta, um determinado vegetal que eu quero cultivar, eu tenho que saber como é que eu faço para cultivar ele da melhor forma, qual é a melhor estação, o melhor clima para eu cultivar aquele vegetal, como cultivá-lo, né? Então, a gente tem
essa interação, essa relação do vegetal com o tempo, né, com as estações. Além disso, a domesticação de animais também, entender como é que vai funcionar para eu cuidar daquele animal no ambiente que eu quero que ele fique, né, para logo me alimentar, alguma coisa do tipo. Como é que eu faço, o que aquele animal come, entender essas relações da alimentação. Então a gente tem um avanço em relação ao conhecimento ecológico. Em contrapartida, logo depois vem um outro acontecimento que é chamado de princípio da harmonia ecológica. É um princípio, né? Ou da ecologia providencial. Então, desde das grandes civilizações, a gente tem a imagem de Deus. E para os gregos também existiam diversos deuses. E era pensado que o mundo, ele está sob o controle de Deus, né? E Deus é perfeito. Deus não permitiria que, bom, houvesse extinção de espécies, né? O sumiço de organismos para sempre. Então, se Deus é perfeito, isso não aconteceria, né? Então, as pessoas não se preocupavam, mas é a imagem, né, que simbolizaria um mundo perfeito, né, onde não existe extinção. As pessoas não se preocupam com esses acontecimentos, né, com recursos. Isso não existe, já que Deus é um ser perfeito, está sob o controle de tudo, nada de ruim poderia acontecer dentro do meio ambiente. E se acontecesse, é porque Deus se irou, né, e foi uma forma de castigo. Nesse momento houve pouco avanço conceitual do conhecimento ecológico, pouco avanço dentro da ecologia, já que o pensamento, né, eu não vou pensar sobre isso, sobre essas questões ecológicas, porque a resposta está no divino, no absoluto. Então essa imagem representaria o que seria esse princípio, né, da harmonia e como é que é o nome? Da ecologia providencial. Daí já tem uma série de estudos, né, de pessoas estudando sobre demografia da população de Londres, quantidade de pessoas numa determinada região, né, então já tá pensando, né, na quantidade, quem sabe não tá crescendo demais a população, então tá tendo uma preocupação. Já aí a gente sai, né, tira o foco da câmera dos seres humanos e já vai para os insetos. Então, em 1687, o pesquisador aí vai pesquisar sobre populações de insetos, né? Insetos são os organismos mais abundantes existentes, né, dentro do reino Metazoa. Buffon, ele vai dizer que homens, animais e plantas estão sujeitos aos mesmos processos, estamos todos no mesmo patamar. E aí vai quebrando, né, essa imagem do vamos ficar despreocupados com o mundo, né, porque o divino controla tudo. Não vou buscar entender algo que já está pré-definido. Aí Malthus, acredito que seja assim, se não for me desculpe, em 1798 vai falar sobre essa questão dos recursos, né, o número de organismos aumenta geometricamente, 2, de 2 para 4, de 4 para 8. E a produção de alimento aumenta aritmeticamente. 2, 3, 4, 5. Então, aí é um pensamento em relação aos recursos, né? Eles vão acabar, tal. Daí, a minha câmera está bem no meio. Mas no século 18 para 19, né? Cai a ideia dessa ecologia providencial. Muitas espécies tinham sido extintas, a competição era algo importantíssimo, um elemento, uma interação fundamental na natureza. Então, existem a extinção e existe a competição, existem diversos outros elementos. Pode até ser que exista um Deus que controla tudo isso, mas por que não estudar? Né? Por que não tentar entender? Haeckel usa o vocábulo ecologia. Haeckel deu uma definição de ecologia
que eu me esqueci, mas era mais ou menos a interação, né, com o orgânico e o inorgânico, o animal interagindo com o orgânico e o inorgânico. E aí, bom, tem diversas pesquisas, a ecologia começa a alavancar até se tornar uma ciência. A ecologia é uma ciência jovem, então não existe nenhum marco histórico assim que faça com que tudo dentro da ecologia vá observar esse marco e vá formular suas pesquisas em cima disso, né? Não existe nada tão grande assim, importante, justamente porque é uma ciência jovem e tal. Ok. Tá, então... O que é um ecossistema? Né? Ou sistema ecológico. Primeiro, a gente tem sistema no meio. Então, o ecossistema ele vai funcionar como um sistema. Né? E o que seria um sistema? Utilizando essa definição do slide, os sistemas consistem em vários componentes, elementos que são interdependentes, separados, um não depende do outro, mas juntos eles interagem, formando um todo unificado e funcional. Né? Então, a gente tem sistemas mecânicos, sistemas orgânicos, diversos sistemas que são conhecidos por nós e funcionam dessa forma, seguindo esse conceito. Né? Então, os ecossistemas não são diferentes, eles também seguem esse conceito. Então, a natureza está organizada em um sistema e isso foi pensado, né, e foi processado durante vários anos. Né? Os pesquisadores foram pensando nesse assunto. E, bom, seguindo essa definição, o que é um ecossistema dentro dessa imagem de um sistema, né? Então, ecossistema é qualquer unidade que abrange todos os organismos que funcionem em conjunto, né, numa determinada área, e eles estão interagindo com o ambiente físico de tal forma que um fluxo de energia, né, ou seja, uma vinda constante de energia dentro do sistema, dentro do ecossistema, esse fluxo de energia produz estruturas bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e não vivas, né? Afinal de contas, desculpa, se Lavoisier de fato está correto, né? Ele vai falar ali que existe uma lei de conservação das massas e nada é perdido, as coisas se transformam. Existe esse ciclo da matéria, essa ciclagem de materiais entre o vivo e o não vivo. Sendo o ecossistema a unidade funcional básica da ecologia, né, a unidade básica de estudo da ecologia, esse vai ser o foco, né? Então, a ecologia vai tratar dos ecossistemas. Então, tem foco em problemas ambientais, né? O registro da unidade organismo-meio existe desde a mais remota história escrita. Então, isso existe desde muito tempo. Essa questão do organismo e do meio ambiente, tanto que é um conceito de ensino médio que a gente vê, né, tal. Então, dentro de um ecossistema, os elementos são os organismos, né, os principais elementos dos organismos, o meio, né, e essas interações. Em 1935, Tansley propõe o termo ecossistema, né? Então, ecossistema, no fim do século XIX, foi um termo utilizado, né? E várias ideias, várias pessoas tiveram esse pensamento de que o sistema ecológico de fato funciona como um sistema, né? O meio ambiente funciona como um sistema. Várias pessoas ao mesmo tempo tiveram esse insight, esse pensamento, e trabalhos foram publicados. No final, na virada do século XX, os pesquisadores começaram a considerar que de fato a natureza funcionava como um sistema, e isso já até então, né, até agora, é algo dado como verdade. Agora, se existe um ecossistema, né, existe um sistema biológico,
do meio ambiente, como é que ele funciona, né? Lá naquele conceito anterior a gente falava sobre ciclagem de materiais e uma vinda de uma fonte energética. Como é que se funciona aqui, seguindo esse modelo, né, apresentado no slide? Dentro de um ecossistema, é importante a gente relacionar esse ecossistema com seus compartimentos, né? Se fosse possível departamentalizar um ecossistema, a gente teria 3 compartimentos, departamentos que são super importantes, né? Então, modelando isso dentro desse modelo, a gente tem um ambiente de entrada, o sistema, onde estão os organismos, né? E o ambiente de saída. O sistema é super importante, né? Mas ele não funciona sozinho, tem que ter um ambiente de entrada e um ambiente de saída. O ambiente de entrada, ele seria por onde a energia entra naquele sistema. Não vai haver um sistema sem energia que possibilite aquele sistema funcionar, né? Então, na maioria dos ecossistemas, a gente tem a necessidade por luz, né? Por energia solar, né? A maioria dos ecossistemas funcionam com energia solar. Então, a energia do sol incide nesse sistema. Demais materiais, né, orgânicos e organismos vão entrar nesse sistema. A matéria pode ser depositada dentro desse sistema, seja depositada da forma que for, né? Seja um escoamento carregando material, né? A erosão carregando também material, matéria inorgânica, orgânica. Seja algo relacionado à interferência humana, mas coisas vão entrar dentro desse sistema. Outras formas, outras fontes de energia vão entrar dentro desse sistema, né? O sistema seria onde os organismos estão, né? O meio onde eles estão e os organismos, né? Tudo mais. Já o ambiente de saída, as coisas precisam sair, não vão ficar para sempre ali dentro desse sistema, né? Então, toda energia e material que foi processado, ele vai ser liberado, ele tende a sair do sistema. Os animais podem migrar, né? Na verdade, emigrar do sistema. Então, a gente tem esses processos de saída, né? A própria energia do Sol, ela incide na Terra, mas ela não fica só ali, né? Ela precisa também ser refletida, uma parte dela precisa ser refletida. Então, a gente tem esse ambiente de saída, né? E esses componentes são importantíssimos. Faltou um, desanda completamente o ecossistema. Então, para definir a área de um ecossistema, isso é totalmente arbitrário. A gente pode ter um lago como um ecossistema, mas também pode ter uma floresta que contém esse mesmo lago sendo o ecossistema, então a gente delimita de forma totalmente arbitrária. E a gente pode trazer esse modelo para a realidade de diversos ambientes, seja um ambiente aquático, né, ali com os peixes e algas, o que está entrando, o que está entrando, né, escoando ali dentro daquele corpo d'água, e o que está saindo, né, a imigração de organismos. A gente transforma esse modelo dentro de uma realidade ambiental, biológica, tudo mais. Então, daí a gente tem exemplos de vários sistemas, assim como o ecossistema, que tem diversos elementos, os organismos, né, o meio biótico, o meio abiótico, além do que está vivo dos organismos, esses diversos elementos. A gente também tem outros sistemas que podem ser, né, relevantes para ajudar a entender o que seria um ecossistema. Daí um relógio de bolso, ele possui seus diversos elementos que são importantíssimos, são poucos comparado com um ecossistema, né, mas existem vários elementos, né, seja
quantos for, mas existem elementos que vão compor o relógio de bolso e vai fazer com que esse relógio funcione, né? Se eu tirar um desses elementos, de acordo com a importância, vão ter elementos que são super importantes, mas quanto menor o sistema, maior a importância de cada elemento, né? Maior vai ser essa função, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, num sistema de um carro, existem várias peças, né? Mas ali, dentro daquela infinidade de elementos, podem ter peças que, bom, desempenham um papel parecido com o papel de um outro elemento. Então, é bem mais perigoso eu retirar um elemento de um relógio de bolso que possui bem menos elementos do que de todo um mecanismo de um carro, né? Mas cada sistema possui seus elementos e tornam aquela unidade funcional. E dentro de um ecossistema, o que é necessário para a gente ter um ecossistema? Né? Os componentes básicos. A gente tem que ter substâncias inorgânicas, né? Carbono, nitrogênio, gás carbônico, água, né? Que vão estar envolvidas nos ciclos de matéria. Além disso, compostos orgânicos, as macromoléculas, que são importantíssimas, a base de carbono também, ou a base de carbono, né? Que vão ligar esse meio biótico e abiótico. Além disso, a gente precisa de um ambiente, ele pode ser atmosférico, hidrológico, né, um substrato, tem o clima, né, que é super importante, e outros fatores físicos, né, que estão ali dentro do ambiente. A gente tem que ter produtores, os seres que produzem seu próprio composto orgânico, e a gente tem os heterótrofos que vão consumir, eles não produzem seu próprio composto, vão consumir de outras fontes, os macroconsumidores. Além disso, a gente tem os decompositores, que também são heterótrofos, mas eles, né, têm essa função importantíssima de tornar os materiais, né, tornar o composto, os compostos orgânicos em pó, né, em mineral. Então, desempenhando essa função, a gente tem as bactérias, fungos e os protozoários. Então, dentro de um ecossistema, a gente tem esses componentes. Esses componentes, eles necessitam de estar interagindo. E se um faltar, já não considera um ecossistema. A gente tem que dar uma olhada assim com um certo carinho, com certa atenção. Porque se falta um elemento, um componente, a gente quebra ali todo um ciclo. E, bom, o ecossistema não fica funcional, né? Não fica um sistema perfeito. Então, necessita de todos esses elementos e eles precisam interagir. Então, vamos pensar em ambientes, né? O ambiente aquático e o ambiente terrestre, como ecossistemas e como um sistema que compõe-se daqueles elementos que a gente julgamos aqui serem importantíssimos, né, dentro de um ecossistema. Um ecossistema não funciona com um elemento desses a menos, e nem se esses elementos não estiverem interagindo. Ok, então vamos pensar ali nos agentes, né, nos personagens principais de um ecossistema terrestre e um aquático. Então, precisa de produtores, né? Dentro do ambiente terrestre, produtores são vegetais de grande porte, né? São plantas, né, que crescem lentamente, que possuem um ciclo de vida bem longo, mas estão ali num desenvolvimento lento. Mas o papel delas dentro de um ecossistema, um dos mais importantes seria essa produção, né, do seu próprio composto orgânico. Dentro do meio aquático,
a gente tem as algas como principais, né, organismos que fazem o seu próprio composto orgânico através da energia luminosa, né, sendo um dos requisitos. Mas, né, a gente tem organismos muito distintos, né, uma planta e uma alga. As algas diferentes das plantas, elas já têm um ciclo de vida menor, morrem rápido, né, mas se reproduzem com rapidez, se desenvolvem, têm um metabolismo muito mais rápido. Logo, se a gente pensar nesses organismos, tendo os produtores assim como algo importantíssimo para um ecossistema, se eu jogo algo dentro do ambiente aquático, né, e espero respostas, por exemplo, se eu jogo algo que propicie, que aumente o metabolismo, né, que dê uma maior ajuda para esses organismos, né, se reproduzirem, crescerem, por exemplo, um fertilizante, alguma coisa, eu tenho uma resposta muito mais rápida de organismos que têm um metabolismo naturalmente mais rápido, que crescem mais rápido, que se reproduzem mais rápido. Então, o mar tem uma resposta, o ambiente aquático tem uma resposta muito mais rápida que o ambiente terrestre, com plantas que são grandes, que têm a mesma função das algas, né, dentro dessa ótica, né, de produção de composto orgânico, dos seres autótrofos, mas são super diferentes, são organismos super diferentes. E a gente tem uma resposta muito mais rápida dentro do ambiente aquático do que no terrestre, com plantas que têm um metabolismo mais lento, para reprodução, né, para que surjam novos organismos, também é um processo mais lento. Então, a resposta a um estímulo, a uma perturbação, é muito mais rápida dentro de um ambiente aquático. Aí vamos observar os outros organismos, né? Daí a gente tem os herbívoros, detritívoros, carnívoros, que são todos consumidores, não vão produzir o seu próprio composto orgânico, mas vão se alimentar daquilo que produz, né? Ou da produção. Então, dentro do ambiente terrestre, um herbívoro pode ser ali um inseto, um gafanhoto, né? Que se alimenta primariamente do vegetal. Dentro do ambiente aquático, a gente tem o zooplâncton, né, que pode ser vermes, né, o zooplâncton pode ser vários organismos aí, mas que estão ali, né, dentro desse ambiente planctônico, né, pelágico, nessa zona pelágica, se alimentando principalmente dessas algas. Então, a gente nota de novo uma diferença, né? Ali a gente tem um coelhinho também se alimentando dos vegetais no ambiente terrestre. Então, são organismos muito maiores, em uma escala muito maior do que dos zooplânctons. Então, logo, o zooplâncton é bem menor, se reproduz mais rápido, né? Uma característica de organismos pequenos. Crescem mais rápido, tem um metabolismo rápido, né? Para se ter uma conversa celular, né? É muito mais rápido dentro de um organismo pequeno. Então, o metabolismo é mais rápido. Ali é um coelho, ali é um gafanhoto no ambiente terrestre. Então, tem uma certa demora. Logo, demora também para dar respostas a estímulos, né? Perturbações. Né? Então, a gente tem os carnívoros, que dentro do ambiente terrestre pode ser ali uma águia, um pássaro, né? Um felino e tal. Dentro do ambiente aquático, um peixe aí que prede outros peixes, outros animais. A gente tem também os detritívoros, né? Que não são decompositores, mas são organismos que se alimentam de matéria morta. Então, eles alavancam, né? Ajudam no processo de decomposição que é realizado pelos decompositores, né? Então, os decompositores são as bactérias, os fungos e os protozoários. E esses decompositores,
eles são os mesmos no ambiente aquático e são os mesmos no ambiente terrestre. Né? Os detritívoros no ambiente aquático pode ser um caranguejo, um molusco, né? No ambiente terrestre pode ser um artrópode, algum inseto e tal. Então aqui tá falando sobre o zooplâncton, né? Que naquele último modelo que a gente viu constitui os herbívoros dentro do ambiente aquático. Eles são formados por protozoários, vermes, crustáceos, larvas de inseto. Então, é isso que compõe o zooplâncton. Né? São muito importantes, atuam, na verdade, como herbívoros, carnívoros, detritívoros ou onívoros. Né? Eles podem estar atuando em diversas funções ali ecológicas. Daí, dentro de um ecossistema é muito importante que existam esses dois fenômenos. Então, a gente está falando da produção e da decomposição. Então, o que é produzido, o combustível dos ecossistemas é produzido pela fotossíntese. E o que é produzido é o açúcar, é carboidrato. Ele é produzido como? Né? Então, quimicamente, a gente tem o CO2, que vai interagir com a água, H2O, e com as proporções corretas, né? Junto com a energia luminosa, na presença da energia luminosa, forma o carboidrato, né? O nosso combustível, água e oxigênio. 2 moléculas de oxigênio. Então, essa é a fotossíntese, né? Ela é importantíssima, forma um carboidrato que está enriquecido ali energeticamente, né? Graças à presença da energia luminosa, que agora está contida dentro do carboidrato. E essa produção é importantíssima. O vegetal, ele usufrui desse açúcar, né? Os seres que não produzem seu próprio composto, seu próprio açúcar, ele vai se alimentar do que foi produzido pelos seres autótrofos, né? Então, esse é o básico para um ecossistema funcionar, né? Essa produção do carboidrato, essa síntese de carboidrato pelas plantas, através da energia luminosa da luz do sol, a fotossíntese. O que é produzido vai ser utilizado, vai ser decomposto, né? A respiração celular é um processo que ocorre tanto em célula vegetal quanto em célula animal. E a gente tem a quebra desse açúcar que foi produzido, a gente tem ali um açúcar maior, a glicose, né? E a quebra da glicose produz muita energia, né? Na forma de ATP, que é uma molécula altamente energética, que libera vários elétrons com a sua quebra, né? E o oxigênio, ele porta esses elétrons, essa é a função do oxigênio. Então, dentro da respiração celular, a gente vê que é necessário o oxigênio e esse carboidrato que foi produzido anteriormente apenas pelo cloroplasto, né? Dentro de uma célula vegetal. Né? Então, a gente tem o cloroplasto, uma organela responsável pela fotossíntese, principal função. E já a mitocôndria, presente na célula vegetal e célula animal, é a estrutura principal para que ocorra a respiração celular, né? A respiração celular seria a quebra desse carboidrato para produzir energia. Então, é isso. Então, a gente tem, aí novamente mostra as fórmulas, a fotossíntese é importantíssima, a respiração celular decompõe o que foi produzido para produzir energia e tudo funcionar, né, a base da energia. E aí, falando sobre CO2, né, sobre as plantas, a gente chega numa questão bacana, né? A gente sabe que o planeta Terra, ele vem sendo aquecido, né? Isso é fato.
O gás carbônico, o CO2, ele é responsável por um processo de aquecimento no planeta, né? O CO2 presente na atmosfera, quanto maior a quantidade dessa molécula, a gente tem um problema. Porque o CO2 ele é uma molécula que é fácil a energia luminosa incidir, né, na atmosfera, no CO2 e estar aqui no planeta. Mas na hora de refletir essa energia luminosa, o CO2 dificulta esse processo, né? Então é uma característica molecular. E isso torna o planeta com esse aspecto, né, de como se tivesse uma estufa ali, né? Como se tivesse coberto e as coisas, a energia luminosa é fácil de entrar, mas para sair tem essa dificuldade. Logo, o planeta vem se aquecendo. Esse é o problema do efeito estufa, né? Do aquecimento global. E isso é bastante debatido. Daí, o slide, né, traz essa curiosidade em relação ao efeito estufa. Há vários anos atrás, né, milhões de anos atrás, várias matérias orgânicas, vegetais, plantas foram soterrados, né? E aí várias deposições de sedimentos e bastante sedimento foi alocado ali em cima, né, daquela matéria orgânica. E ela ficou ali a grandes pressões, num ambiente anaeróbio, logo vários organismos não são capazes de estarem ali sem luz solar, né, numa pressão muito forte. Essa matéria não foi decomposta, né? Então, as plantas, os vegetais que estão ali soterrados, eles utilizaram, eles pegaram o CO2, mas não foi decomposto, né? Então, esse CO2 não foi liberado e oxigênio também não foi liberado. Então, a gente tem ali o CO2 preso nesses componentes que estão soterrados, né? De 200 anos para cá, esses depósitos de matéria orgânica soterrados que viram combustíveis fósseis, né, que se transformam em petróleo, foi descoberto. E a partir daí o ser humano passa a utilizar esses combustíveis como, bom, hoje em dia é a matriz energética de diversos países, né, a base do petróleo. Agora, o planeta passou a consumir esse CO2 que antes tinha sido ali guardado e o planeta se adequou, né, a essa condição, né, de menor CO2 em tese, né, porque ele está ali dentro do que foi soterrado, né, das plantas, dos vegetais que ali ficaram, né, e várias camadas estão acima dele, né, foram depositando. Logo, o ambiente não está preparado para a volta desse CO2, como está acontecendo atualmente. Então, o CO2 está vindo, ele está voltando, né? Está sendo utilizado, o combustível fóssil está sendo queimado, utilizado, e o CO2 está na atmosfera. Está sendo liberado, assim, frequentemente, incessantemente. Então, a gente está propiciando o aquecimento global com a liberação dessa molécula, né? Vários pesquisadores concordam com isso, então a utilização humana dos combustíveis fósseis está ajudando, né, para que o aquecimento global aumente. Então é isso. O mundo se adequou anteriormente às condições climáticas, ambientais de uma Terra sem CO2, né, sem grandes quantidades de CO2 que ficaram ali soterrados. E esse é um problema, né? O ser humano tem que pensar em outras alternativas, né, para controlar essa utilização do combustível fóssil. Mas existem pesquisadores que vão dizer que isso é balela, né? Que na verdade o uso dos combustíveis fósseis não é um problema. Na verdade, eu tô até aumentando a biomassa das florestas, né, da Amazônia, tá crescendo, porque eu libero mais CO2, logo as plantas vão consumir esse CO2, né? Se eu tenho lá uma quantidade de recursos X, as plantas vão consumir esse recurso X. Se eu tenho muito recurso, elas vão consumir o muito que tem. Então,
Logo, essa liberação de CO2 que está na atmosfera em excesso, ela está sendo consumida pelas plantas. Não tem com que se preocupar em relação a essa questão, né, da queima de combustíveis fósseis. Né? Se as plantas elas estão consumindo CO2 liberado, elas estão produzindo mais oxigênio, já que tá, né, já que o elemento que elas precisam, né, que é super importante dentro da fotossíntese, que é o carbono, o gás carbônico, ele está sendo produzido pelos seres humanos, né, e está sendo pelo uso, né, dos combustíveis fósseis pelos seres humanos, está sendo utilizada pelas plantas e não há problema nisso. Na verdade, estamos auxiliando as plantas durante esse processo de crescimento e de produção de oxigênio. Então não seria problema. Mas o outro lado rebate, né? Vai dizer que não, mas existe esse processo, beleza, mas enquanto as plantas utilizam o CO2, o ser humano, além de utilizar os combustíveis fósseis desenfreadamente, está desmatando, né? Então as plantas estão diminuindo, a urbanização vem aumentando, não tem muita lógica, né? Então tem esse debate em relação ao aquecimento global. A gente tem os foraminíferos, né? Os foraminíferos são protozoários, são esses organismos. Eles são microscópicos, eles secretam para proteção deles próprios essa concha, né? Que no processo de fertilização, né, são encontradas e são preservadas. Então, esses foraminíferos foram utilizados para uma pesquisa super interessante em relação às glaciações e interglaciações. Né? Então, o pesquisador ele pega ali duas espécies de foraminíferos, uma pelágica e a outra bentônica, e aí ele está utilizando essas duas espécies, quantificando a quantidade de oxigênio 18. Oxigênio 18 é um isótopo do oxigênio 16, né, o mais abundante, e o oxigênio 18 ele está presente nesses organismos. Quanto mais oxigênio 18 presente nesses organismos, mais calor era o clima naquele momento. Quanto menos a presença de oxigênio 18 nos organismos, mais frio era o clima, né? Então, o pesquisador, né, a pessoa que pesquisou, estudou, ele viu que fazendo uma procura desses organismos em ambientes que anteriormente eram ambientes aquáticos, rios, lagos, né? Então, é feito uma procura dentro dos estratos da Terra, foi cavado, né? Quanto mais profundo for essa procura, né? Quanto mais profundo eu cavo, mais antigos são os organismos ali, é a biozona daquela região, né? Então, os foraminíferos mais basais, que estão mais nas profundezas, são mais antigos. Logo, eles datam de muitos e muitos anos. Já os mais recentes, que estão ali nos estratos mais superficiais, eles são organismos mais recentes. Né? Então, isso deu um tempo cronológico para a pesquisa, né? Que é esse do eixo X ali, datado do presente, no início, ali perto do zero da função, né? Aí eu consigo me chamar do início, até 500 milhões de anos, né? Que é de onde mais ou menos data a primeira glaciação. E, bom, os estudos nos mostram que os foraminíferos mais antigos ali, ó, aqui perto dos 500 milhões, esses foraminíferos, eles tinham a maior concentração de oxigênio 18, logo era mais quente naquele momento da história do mundo, né? Aí a gente tem uma primeira glaciação aqui,
entre 400 e 500 milhões de anos. Bom, daí os foraminíferos encontrados nessa região, que é uma região um pouco superior, né, mais próxima da superfície do que essa anterior de 500 milhões de anos, esse organismo já estava vivendo uma glaciação, logo eu encontrei menos oxigênio 18 no corpo deles, né, no seu fóssil. Daí chegamos nesse gráfico. Então, o planeta passou por 5 glaciações, né? 1, 2, 3, 4 e 5 glaciações e as interglaciações. As duas espécies deu ali dados um pouco similares, não tanto similares. E é uma pesquisa super interessante, a partir dos foraminíferos foi datada essas glaciações, né? E de métodos bioestratigráficos de datação. Então, agora quanto aos tipos de fotossíntese, a gente sabe que as algas e as plantas superiores são produtoras do seu próprio composto orgânico, né, do carboidrato, do açúcar, e elas liberam oxigênio ao final desse processo. Mas a gente tem outros produtores, outros seres que são autotróficos, né? A gente está falando das sulfobactérias verdes e roxas e das bactérias não sulfúreas roxas e pardas, desses outros dois grupos, que são importantíssimos, né? Só que elas não liberam oxigênio, né? O que é um problema, né? Se o planeta fosse apenas constituído de bactérias que produzem seu próprio alimento, nós teríamos um grande problema, né? A gente não teria oxigênio para diversas funções, inclusive para decomposição do que foi produzido, que vai ser falado daqui a pouco. Então, essas bactérias não produzem, não liberam oxigênio. As sulfobactérias verdes e roxas, na verdade, liberam enxofre. E as bactérias não sulfúreas, roxas e pardas, liberam algum outro composto orgânico. As bactérias fotossintéticas, elas necessitam de água, então a gente vê que elas são aquáticas, marinhas e dossícolas, então ela tem uma intimidade muito forte com a umidade. Tem um papel pouco importante na produção da matéria orgânica, né? Elas representam menos que 5% da produção de açúcar, né? Do próprio composto orgânico. Não liberam oxigênio. E tem um papel importante na ciclagem, né, de minerais e sedimentos sob condições desfavoráveis, onde as plantas verdes provavelmente não estarão. Né? Dentro desses dois grandes grupos, a gente tem as sulfobactérias verdes e roxas e as bactérias que não produzem enxofre ao fim da sua produção do composto orgânico. As sulfobactérias verdes e roxas, elas são anaeróbias obrigatórias, então elas detestam oxigênio, né, e funcionam em um ambiente pobre em oxigênio, né, ou que tenha zero oxigênio. Já as bactérias não sulfúreas são anaeróbias facultativas. Então, se tiver oxigênio tá bom, se não tiver tá legal também, o que é uma super adaptação. Então, são heterotróficos na ausência de luz, elas se alimentam da matéria orgânica que está elaborada. E, bom, são seres que se adequaram muito bem aos diversos extremos, né, dos ecossistemas. A fotossíntese bacteriana, ela vai estar bastante ligada a águas eutróficas, que vai ser algo que vai ser comentado aqui, mas não substitui a fotossíntese que gera o oxigênio, né, que é super importante. Daí, se a gente pega agora, falando das algas vegetais, algas e vegetais superiores, existem dois grandes grupos que são divididos de acordo com a atividade bioquímica, né? Porque utilizam vias químicas diferentes. A gente tem as que utilizam o ciclo de Kelvin na produção do seu próprio composto orgânico, né? Aí são as plantas C3 e o ciclo do ácido dicarboxílico, daí a gente tem as plantas C4, né? Então, a gente tem essa diferença, planta C3 e planta C4, esses dois grupos. O que é diferente aqui está principalmente relacionada com a questão
da taxa fotossintética, né? Falando da fotossíntese, a taxa fotossintética máxima das plantas C3, aquelas que utilizam o ciclo do ácido. Esqueci? Do ácido. Opa! O ciclo de Kelvin, né, como via bioquímica, elas possuem uma taxa fotossintética máxima em luz e temperatura moderada. Então, o seu máximo está no moderado, está em luz e temperatura moderada. Já as plantas C4, aquelas que realizam o ciclo do ácido dicarboxílico, algo assim, né? Ácido dicarboxílico, as plantas C4, elas já têm uma maior taxa fotossintética em luz e temperatura intensa, né? Então tem essa grande diferença quanto à produção fotossintética. Esse gráfico mostra ali no eixo X, né, as variáveis de luminosidade e temperatura, quanto mais altas para as plantas C4, a produção, a taxa de fotossintética por unidade foliar, né, que é o que está escrito debaixo de mim, é muito alta, né? Quanto maior a insolação, maior a luminosidade. Já as plantas C3, elas possuem uma alta produção, né, que é bem no meio aqui, nos 50%, uma produção muito maior quando existe moderada temperatura e moderada luminosidade, né? Essa diferença é super importante porque esses dois grupos são divididos e ecologicamente estão presentes em relações, em eventos diferentes. E agora, bom, existe uma outra via metabólica, né? Outra via bioquímica, né, para as plantas, que é a via do ácido crassuláceo, né? Em que algumas plantas elas mantêm, como os cactos, né, que estão no deserto ali, sobre condições que se modificam muito rápido, né? O tempo se modifica muito rápido. Os cactos, por exemplo, mantêm os estômatos fechados durante o dia e só abrem durante a noite, quando tem uma condição mais fresca, né? E aí o gás carbônico que é absorvido à noite é armazenado em ácido crassuláceo e aí durante o dia ele é fixado e a fotossíntese rola, né? Agora, a quimiossíntese, quando não se tem luz, né? A maior parte do planeta, a maior parte dos mares, eles não estão, não são zonas eufóticas, né? São afóticas. Então, assim, os organismos que não fixam, né, que não formam o seu próprio composto orgânico através da luminosidade, utilizam a oxidação de compostos inorgânicos como ferro, né, o sulfeto, o enxofre e também o nitrogênio e tal. E através da oxidação desses elementos eles conseguem, né, o elétron e a energia necessária para produzir o seu alimento. Né? O fundo do oceano tem diversas outras criaturas bem diferentes e parte desse açúcar produzido por essas bactérias e também arqueias que são quimiosintetizantes são consumidos por esses peixes, mas é claro que não é só isso. Vários organismos se depõem ali ao fundo quando mortos, né? Peixes mortos, e aí esses peixes que vivem em condições de maior pressão lá nas zonas mais abissais se alimentam também do que é depositado ali ao fundo, além dessa produção quimiosintética. Então, ai que susto, sempre me assusta essa imagem. Mas então, as totalmente diferentes em zonas abissais, né? Tanto que os organismos são bem peculiares. Agora a gente vai falar sobre a decomposição, né? O que é produzido tem que ser utilizado, né? Aí, quanto aos tipos de decomposição, a gente tem ali o conceito do que é um aceptor de elétron, é o elemento que vai capturar o elétron, que é liberado pela quebra do carboidrato, né? E assim possibilita a sua utilização, a energia, né, para a produção de ATP e ADP, né, uma molécula energética um pouco de menor energia, né? A respiração aeróbia
ela possui o oxigênio como aceptor de elétrons. Então, existe a necessidade do oxigênio para a produção, para quebra da glicose, né? E assim liberar energia da produção de energia, produção de ATP. Então, o oxigênio é o aceptor, que vai pegar ali o elétron. A gente considera, desculpa, a gente considera essa respiração aeróbia, né, uma forma de decomposição, né, de respiração limpa, né? Ela não forma compostos secundários, assim como a respiração anaeróbia forma. A respiração anaeróbia, ela forma diversos outros compostos e elas não possuem o oxigênio, né, como o aceptor de elétrons. Algum outro composto orgânico ou inorgânico faz essa função. Então, a gente tem como composto secundário o álcool sendo formado, metano, outras substâncias. É a típica respiração das bactérias, fungos e protozoários, né, dos seres decompositores. É por isso que está relacionado ali com a decomposição aquele cheiro de podre, né? E nessa imagem a gente observa como em um ambiente anaeróbio, aí é um experimento, né, com açúcar, decompositores, e aí a gente fecha, né, o recipiente onde tá armazenado esses elementos, e a gente vê o tanto de composto secundário que é produzido através do tempo, quando a gente está falando de um ambiente anaeróbio, né, e de organismos que produzem um alimento sem oxigênio, né, por vias sem o oxigênio como sendo o aceptor de elétrons. Já um ambiente aeróbio, uma respiração mais limpa, só produz ali o CO2, ácido acético, e o carbono celular ali, está relacionado, acredito que, com a biomassa, né, biomassa bacteriana. Então, a gente tem essa grande diferença quanto à pureza, né? Mais limpo, menos quantidade de compostos secundários sendo produzidos. Agora, falando sobre a eutrofização. A eutrofização é um fenômeno que todo o corpo d'água tende a viver, né? A eutrofização é um processo que, quando ocorre uma alta taxa de entrada de matéria orgânica dentro de corpos d'água e também de sedimentos, né? Os micro-organismos, eles vão criar uma situação, uma condição anaeróbia, né? Onde a taxa de oxigênio é muito baixa, porque eles vão estar usando o oxigênio rapidamente, decompondo tudo aquilo que está morrendo ali, né? O afloramento de algas que vai crescer naquela região por conta da grande deposição, né? Do assoreamento e de esgotos que jogam matéria orgânica nos ambientes aquáticos. Então, as algas vão aflorar, vão se proliferar, vão morrer. As bactérias, os organismos que vão, desculpa, que vão estar ali decompondo essa matéria morta, por um tempo vão ser organismos aeróbios, mas o oxigênio vai tender a ficar cada vez menor, né? A taxa de oxigênio cada vez menor. E aí vai chegar um momento que a taxa de oxigênio está tão baixa que vai começar a morrer peixe, a morrer organismos, e os decompositores que são aeróbios vão sumir. E aí vai entrar os anaeróbios, né, as bactérias anaeróbias, e elas vão fazer a decomposição sem utilizar o oxigênio. E aí a gente tem toda uma morte, né, de um corpo d'água, e isso pode acontecer assim de forma artificial, um esgoto ali que entrou no ambiente, uma coisa que não era para acontecer, mas pode ocorrer também de forma lenta, né, e gradual. Todos os corpos d'água tendem à eutrofização. Agora, quanto à decomposição nos ecossistemas, né? A decomposição da matéria orgânica morta resulta de processos abióticos e bióticos.
né? Então, dentro dos processos abióticos, o fogo, o vento, a água, o congelamento, tudo isso dificulta ou facilita o processo de decomposição, né? E os seres bióticos, né, e a parte biótica, né, a gente tem os organismos detritívoros, que já foram falados anteriormente, mas esses organismos, eles não fazem decomposição, mas eles aceleram o processo graças a algumas contribuições. E os decompositores, que são as bactérias, fungos e protozoários. Então, a ação desses dois juntos, desse lado biótico, junto com os fatores abióticos, propiciam cada vez mais a decomposição da matéria. Então, esses são os detritívoros, né? São organismos que estão relacionados com a decomposição, mas não decompõem, né? Então, a gente vai ver aqui que, embora esses detritívoros não digiram a celulose, eles não são capazes de digerirem celulose, matéria orgânica vegetal. Eles obtêm sua energia através dos organismos, dos micro-organismos que estão ali decompondo a matéria, né? Esses micro-organismos vão ser predados por esses detritívoros. A predação desses micro-organismos é um fator que acelera a decomposição da matéria orgânica, né? Então, é uma das questões que acelera. Diminuindo a competição, a gente tem um ambiente com mais recursos, né? Para que os organismos, os micro-organismos se alimentem se reproduzam e tal. Diminui a competição. Aumenta a área superficial para a ação microbiana, então os detritívoros vão quebrar ali em vários pedaços, aumentando a superfície de contato daquela matéria. Logo, os micro-organismos vão ter mais espaços ainda para decompor a matéria. E, além disso, os detritívoros também acrescentam proteínas ao detrito quando este passa pelo seu trato digestivo. Ao se alimentar ali do detrito com bactérias, com matéria orgânica, ele vai passar pelo seu trato digestivo. Ao ser liberado, mais proteína vai estar ali naquela região, aumenta mais a quantidade de micro-organismos porque tem bastante recurso. A função dos decompositores já é realmente a mineralização da matéria orgânica, eles de fato decompõem, né? Então, a matéria orgânica, ela vira pó, vira mineral, né? Eles secretam metabólitos secundários também, e ele é uma fonte de alimento para os detritívoros. O clima, como a gente viu, é um fator biótico abiótico importante, né? Um clima, aqui a gente está observando a decomposição da serrapilheira, né? A gente tem uma concentração de lignina de vegetais e a taxa anual de decomposição. Em ambientes quentes e úmidos, a velocidade de decomposição ela é altíssima, né? Ela decai rapidamente. Já em clima seco e temperado, a velocidade é bem menor, né? Então, a gente observa que o clima está bastante relacionado, né? O tempo está bastante relacionado com essas questões, com a questão da decomposição. Agora, a natureza cibernética dos ecossistemas. A gente sabe que organismos, né, orgânicos e sistemas mecânicos, elétricos vão ter uma forma de se autorregular, uma forma de homeostase, né, de manter um controle de alguma coisa, né, controlar alguma variação, né, e não permitir que algo varie de forma assim maluca, né? Vai existir uma faixa de variação para diversas propriedades aí de um sistema e as coisas têm que acontecer nessa faixa. Se passa dessa faixa, a gente tem desequilíbrios e isso não é bom para o sistema. Então, sistemas orgânicos e demais sistemas têm essa questão dessa natureza cibernética, né? Desse controle. E os ecossistemas, eles vão ter também essa questão? Vão ter também essa homeostase, né?
essa questão da autorregulação, né? Vão buscar essa regulação. Dentro dos ecossistemas, a gente não tem nenhum sistema de controle, assim, um ponto de ajuste bem definido, né? A gente sabe que não há nada que controle essas interações, tal, os ecossistemas. O número de indivíduos, não há nada que controle essa questão. Dentro de um ecossistema, o que é para ser controlado é essa questão de número de indivíduos em determinada espécie para assim manter, né, uma paz, né, assim, uma regulação dentro do ecossistema. Se aumenta o número de herbívoros e diminui o número de produtores, a gente tem um problema, né? Então, essa uniformidade tem que existir dentro dos ecossistemas, quanto ao número de espécies. Então, assim, esse controle é difuso, né? A gente não tem algo que controle isso exatamente. Mas existem alguns mecanismos que rolam dentro de um ecossistema que podem controlar, né? Que propiciam a homeostase, assim como qualquer outro sistema, né? Então, aqui, alguns mecanismos de controle que operam em nível de ecossistema. A gente tem subsistemas microbianos, então regula o armazenamento e liberação dos nutrientes. Sem esse sistema, a gente perderia vários organismos, com certeza. Então, existe uma regulação do armazenamento e uma liberação de nutrientes para manter a quantidade de organismos que necessitam desse nutriente uniforme. A gente tem o subsistema predador-presa, que regula a densidade populacional, né? Então, bom, a quantidade de certo organismo, que é um organismo que vai ser a presa, tá muito alta, então vai ter um predador para aquela presa e aí aquilo vai amenizar a variação ou a alta gigantesca daquele organismo. Assim como aquele organismo que é a presa nessa situação, ele vai predar outros organismos, vai se alimentar e vai se reproduzir. Além disso, existem padrões comportamentais, né, que interferem no crescimento populacional também e na disponibilidade de alimento, né? Existem aves que, se eu não me engano, quando se reproduzem, né, e aí fazem seu ninho, criam seus filhotinhos, algumas aves, a mãe, né, ela mata, joga para fora do ninho alguns filhotes, algumas aves, justamente para manter esse controle, né, para que haja mais recursos e seja muito mais fácil alimentar e cuidar de menos filhotes. Então, esses são mecanismos a nível de ecossistema, né, que controlam o nível de organismos, de indivíduos de uma mesma espécie. Daí, os mecanismos que mantêm a estabilidade nos ecossistemas. A gente tem o mecanismo de retroalimentação e o mecanismo de redundância. Dentro de retroalimentação, é um mecanismo que ocorre para sistemas orgânicos, sistemas inorgânicos, elétricos, seja o que for, dentro dos ecossistemas, o que acontece? A gente tem duas espécies diferentes e, bom, a 1 são plantas, a 2 é algum herbívoro, né? Então, essas plantas, eu vou mudar um pouco o exemplo que o senhor deu, mas então, essas plantas, elas crescem, tá uma vegetação enorme, e aí vão ter herbívoros que vão se alimentar dessas plantas. Os herbívoros se alimentam bastante dessas plantas e essas plantas diminuem a quantidade. Mas antes tinha muito vegetal, né? Logo, se tem muito, vai ter muito herbívoro para consumir, logo vai ter, né? Eles vão se proliferar e vai ter bastante herbívoro. Esses herbívoros, eles vão morrer, né? Vão ser decompostos e a matéria desses herbívoros vão servir, né, de nutrientes para essas plantas. Logo, essas plantas vão crescer, né? Essas plantas crescendo de novo, se multiplicando, elas vão fazer com que o número de herbívoros aumente, já que tem mais recurso,
né? Já que o número de herbívoros é maior, eles vão se alimentar, né, dessas plantas. As plantas vão diminuir, mas os herbívoros em algum momento vão morrer também. A matéria deles vai ser necessária para o crescimento dessas plantas novamente. E aí é um sistema que se alimenta novamente, né? Que dá um feedback dentro do ciclo. Daí a gente tem o outro fenômeno, que é o fenômeno da redundância, esse outro mecanismo. Já na redundância, a gente vai ter duas ou mais espécies que desempenham funções semelhantes dentro de um ecossistema. E aí, por desempenhar funções semelhantes, a produtividade vai se manter estável de acordo com a variação de alguma variável, né, que mude, o clima, seja o que for. Então, assim, a gente imagina 3 espécies e a gente pensa também que essas espécies com funções iguais vão responder de formas diferentes à variação de alguma coisa, de algum atributo ali do ecossistema, do ambiente onde elas estão. Logo, uma espécie vai ser mais favorecida que outra quanto à função, à produção de alguma coisa. E, bom, vão ter espécies que se favorecem e espécies que são desfavorecidas. E a cada ano, essa variável tende a mudar, né? Ela tende a se modificar, favorecendo algumas espécies, desfavorecendo outras. No próximo ano, espécies que foram favorecidas podem ser desfavorecidas, mas a produtividade se mantém ali mais ou menos igual, porque já que é a mesma função e são vários organismos ali, várias espécies desempenhando a mesma função, maior é a probabilidade de manter essa estabilidade nos ecossistemas. Porque se fossem menos espécies, só uma desempenhando uma função e ela respondesse de forma a ser desfavorecida a uma variável, a produção seria baixíssima num ano, alta no outro, seria variável, né? Mas não, como existem vários organismos que desempenham uma função, a mesma função, a produtividade se mantém constante. E aí, quanto à estabilidade, né, nos ecossistemas, o que é a estabilidade? A estabilidade é a propriedade dos sistemas pelo qual ela retorna ao seu equilíbrio, ao seu estado de equilíbrio, após sofrer uma perturbação, né? Então, a gente tem uma variável que varia numa faixa, né? Numa faixa padronizada. E se sair dessa faixa, a gente tem uma perturbação, né? Então, o ecossistema tende a voltar ao seu estado de equilíbrio. Os demais sistemas orgânicos seguem também esse padrão e o ecossistema também. A gente pode dizer que a estabilidade de um ecossistema ela é de 2 tipos. Resistência, ele tem resistência, ou seja, a capacidade de resistir a perturbações, a diferenças, a modificações nessa faixa de variação, né, seja de qual for o atributo, a propriedade que a gente esteja falando aqui de um ecossistema. E além da resistência, a gente tem a resiliência. Quando realmente fugiu dessa faixa, a gente tem um problemão ali, né? O sistema está totalmente desequilibrado. Se aquele sistema consegue se recuperar com facilidade, se aquele ecossistema se recupera com facilidade, a gente tem que a resiliência é um fator de estabilidade frequente naquele ecossistema, né? Que ocorre naquele ecossistema. Então, são esses 2 tipos. Então, falando de ecossistemas, será que uma cidade ela pode ser considerada um ecossistema? De fato? Porque assim, se a gente pensa numa cidade, a gente vai pensar no alto consumo, né? Que uma cidade, que as pessoas fazem ali naquele ecossistema. Então, a cidade é um sistema altamente heterotrófico, produz nada e consome muito. Né? Então, a cidade depende do campo, depende de um outro ecossistema para poder
existir, né? Então, o fator produção, ele é escasso, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, num ambiente, num ecossistema natural, né? Um ecossistema que existe produção e existe consumo. E a gente compara com a cidade, a gente vê que, assim, dentro do conceito de ecossistema tem coisas que entram, energia entra dentro do sistema, as coisas tendem a sair, calor sai, né? A gente tem correntes ali por cima do Recife de Coral, correntes de ar e transportes de dejetos na cidade, né? A gente tem dentro do sistema os organismos desse sistema e ali dentro do sistema natural os organismos, bivalves, moluscos, vermes. Mas se a gente observa em 1 metro quadrado desses ecossistemas, a gente vê que o consumo de energia é enorme dentro das cidades. 3.980 quilocalorias por metro quadrado é utilizada, é consumida numa cidade por dia, né? Isso por dia. Já dentro de um Recife, né? Dentro de um ambiente natural ali, de um ecossistema natural, 57 quilocalorias por metro quadrado por dia são utilizados. Então é muito menor o consumo. Então a cidade, ela não entra muito bem assim dentro do conceito do que é um ecossistema, porque consome muito, né? Então o fator produção mal existe, né? Se é que realmente exista, né? De forma a considerá-lo. Agora os agroecossistemas. Ao contrário das cidades, os agroecossistemas são produtorizíssimos, né? São autótrofos. Porém, existem algumas, né? Uns trem mais ou menos. Os agroecossistemas, eles utilizam de energia auxiliar, então tem o homem do campo trabalhando, tem maquinaria, tem várias coisas ali que não são energia natural, que vem do sol e tal. Além disso, a diversidade de organismos é reduzida, né? Só vai estar no campo ali aquilo que vai favorecer o crescimento das minhas plantas, né? Pragas, os insetos, os parasitas ali dos vegetais, eles têm que ser exterminados, né? Ocorre um trabalho manual ali, algo artificial, um controle altamente artificial nos agroecossistemas. E as plantas ou animais dominantes, eles sofrem seleção artificial, então nem a seleção, né, desses organismos é natural, só vai estar ali aquilo que o homem, aquilo que a pessoa deseja que esteja, né? Então existe uma forte seleção artificial, é tudo muito artificial dentro de um agroecossistema. Então será que de fato entra dentro do conceito de ecossistema? Não muito bem, né? Então é isso que a gente imagina quando pensa num agroecossistema, né? Daí a representação. E, bom, foi essa apresentação. A gente falou sobre ecologia, sobre vários fenômenos que estão ali dentro da ecologia. Falamos sobre a unidade básica de estudo da ecologia, que são os ecossistemas. Estudamos os ecossistemas, a produção, a decomposição, quem são os agentes produtores, agentes decompositores, outros agentes herbívoros, né, os consumidores. A gente falou sobre a autorregulação do ecossistema. Falou sobre vários outros fenômenos, como eutrofização, né, diversas coisas. E, por fim, falamos sobre esses ecossistemas que deve ter um certo carinho, um certo cuidado quando for estudar sobre eles, né, e considerá-los de fato ecossistema. A gente viu que não entra bem. E é isso. Obrigada.